Sua mão de profeta, né? Pai querido, nessa noite nós somos gratos ao Senhor pela vida do Kleiner. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já falou nesse coração. Usa o Kleiner, Senhor, como instrumento, Senhor, nas suas mãos, que ele possa ter facilidade de transmitir a mensagem que o Senhor colocou sobre o coração dele para as nossas vidas. E abençoa também o nosso coração, acalma o nosso coração, aquieta a nossa mente, limpa a nossa mente agora, que nós possamos entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. O Ronaldo profetizou muitas coisas aí, né? Grande pregador internacional, se for da vontade de Deus, amém, eu recebo, né? Famoso, porque a questão de muitas vezes nós nos preocupamos com títulos, com nome, com nomenclatura, né? Mas na realidade nós sabemos que todos os grandes homens de Deus, a própria palavra de Deus diz que eles se tornaram famosos por serem conhecidos, por pregar e anunciar a palavra de Deus. Só isso nos basta. Então o varão profetizou e amém, sou da vontade do Senhor, né? Quem teria coragem de correr? Né? Então, é isso aí, amém? Então, como vocês viram aqui, eu cheguei com tanta coisa, uma caixa de sapato, um notebook, a Bíblia, um papelzinho aqui no meio, né? Muitas vezes, nós estamos desse jeito na correria da nossa vida. Aqui, ó, se eu pegar o notebook aqui, a Bíblia aqui, o microfone aqui, muitas vezes a nossa vida, o dia a dia, a semana, é tão corrida, nós carregamos tantas coisas na nossa vida, que acabamos de carregar, acabamos esquecendo de carregar o principal, que é convidar o Espírito Santo para vir todos os dias estar conosco, amém? Mas isso aqui faz parte sim da ministração, vou deixar aqui, e que nós venhamos a cada dia, que nós temos que a cada manhã, a primeira coisa, a primeira palavra da nossa manhã, do nosso viver tem que ser convidar o Espírito Santo para fazer parte verdadeiramente do nosso dia, da nossa vida, amém? E se eu perguntar, quantos têm feito isso? Né? Eu espero que muitos, se não a maioria, mas que muitos, ou se nós não temos feito isso, se nós não temos vivido dessa forma, que nós venhamos fazer a cada dia. Então, o tema hoje da nossa ministração é o valor de uma amizade. Amém? Interessante, legal, muito bom. Quantos aqui têm amigos? Amigos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmão, corretamente? Quero convidar você mais uma vez, no mesmo lugar que você está, da forma que você está, feche seus olhos mais uma vez, e fale com o Senhor, agradeça ao Senhor. Se você tem carregado muitas coisas na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana, se você tem carregado tantas coisas, muitas vezes coisas fúteis, coisas desnecessárias, mas na maioria das vezes nós não temos carregado a palavra de Deus em nossos corações, que é o alimento para as nossas vidas, não temos convidado o Espírito Santo para andar conosco, mas que nós venhamos estar refletindo sobre isso e convidando sim, que Ele venha fazer parte da nossa vida. Senhor Deus maravilhoso Pai, obrigado por essa oportunidade mais uma vez, Pai. Sei que o Senhor que nos capacita, que o Senhor que nos conduz, e que nesta noite não venha ser diferente. Mais uma vez o Senhor venha ser conosco, o Senhor venha ser com a Tua igreja e com o Teu povo, Pai. Assim eu agradeço em Teu santo nome, Jesus, amém? Então, o valor de uma amizade. Perguntei aqui, nós temos bastantes, tem pessoas que têm uma flexibilidade, têm uma facilidade de se relacionar, de gerar muitos amigos. Isso aí eu não posso dizer que o Ronaldo não é assim. O Ronaldo é um cara que não gosta de ter amigos, que não gosta de conversar, é um cara calado, tímido. O Ronaldo é um cara, pelo contrário, ele é um cara que, eu nunca vi um cara tão fácil de fazer amizade, o Ronaldo.
Ele é bem, conversa muito, todos que conhecem. O Andrezão também da mesma forma. O André acabou de chegar, chegou hoje, estava viajando. E amizade, nós vamos falar alguns tópicos sobre amizades. E a amizade, ela não está relacionada a bens materiais, a dinheiro, a finanças. A amizade é algo genuíno e nós iremos acompanhar aqui alguns tipos de amizades. Quando o André estava chegando, eu vou usar isso aqui como exemplo. Quando o André estava chegando, agora à tarde, era 5h30, né, André? E eu estava lá na Fox, lá do outro lado, mexendo no carro. Aí ele me ligou, ele falou, você está onde, rapaz? Eu falei, estou aqui mexendo no pneu do carro aqui. Perguntei, eu achei que ele ainda estava lá para o lado do Mato Grosso, né? Falei, você está onde, cara? Falei, eu estou chegando na cidade, estou aqui em tal lugar. Falei, rapaz, passa aqui então, moço, eu estou aqui na BR, passa aqui. Ele foi, parou o carro lá do outro lado da BR. Eu até fiquei com medo. 6 horas da tarde, 5h30, aquele trânsito doido ali perto da BR, perto da Honda. Falei, meu Deus, já pensou o André chegando? Eu faço ele atravessar essa BR, ele é atropelado aí no meio, nem vai ver a Adriana. Eu falei, não, mas é por uma boa causa, eu quero dar um abraço nele. Ele chegou lá, eu falei, vem aqui, rapaz, vou te dar um abraço. Dei um abraço bem apertado, cumprimentei ele, perguntei como é que estava. Isso faz parte da amizade. Pessoas que a gente se sente bem, chegar perto, abraçar, dialogar, conversar. Essa é uma amizade sadia, sem interesse algum, sem intenção alguma. Só o fato de você sentar, prosear um pouquinho, trocar uma conversa boa e sadia, isso nos alegra muito. Amém? Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui entre vocês que tem um amigo aqui dentro da igreja, que está próximo de você? Amigo mesmo, amigo. Quem tem coragem de fazer uma declaração para esse amigo? Ergue a mão os que falaram que tem. Deixa a mão erguida. Você ergueu também, Agnel. Mas quem? Ergue a mão, não é assim não. É a mão inteira, o braço. Pode erguer aí. Railane, você ergueu também. Pode erguer aí. Beleza. Pode deixar a mão erguida, os que falaram. Agora, quantos de vocês, ou quem de vocês que tem coragem de fazer uma declaração para esse amigo? Uma declaração. Para o seu amigo, que você falou que é amigo. Quem que tem coragem, vem aqui. Vou pedir para vir aqui. O que tem a coragem, pode vir. Um aplauso aí para o irmão Celso. Irmão Celso, pode subir aí. Irmão Celso. Quem que é o seu amigo, nós vamos saber agora. O sua amiga não é amigo secreto, mas quem que é seu amigo ou sua amiga que está aqui, que você tem coragem de fazer declaração para ela? O meu amigo, aquele rapazinho ali de óculos ali, que apesar dele não ter levantado a mão, mas eu estou levantando por ele, e eu quero dizer que o que ele me falou um dia, eu jamais vou esquecer. Apesar da minha idade, eu jamais vou esquecer. E precisei passar por isso para mudar radicalmente a minha vida. Por isso eu te escolhi como um amigo. Glória a Deus. Valse, faz favor aqui. Não, espera aí, rapaz. Na próxima é você, tá? Irmão Celso, chega aí, varão. Vamos fazer o seguinte, um negócio diferente. Valse, fica aqui, por favor. Irmão Celso, essa caixa linda, maravilhosa. Você vai entregar para o seu amigo e diga algo do seu coração. Você já falou muitas coisas bonitas, fala algo especial para ele e abre essa caixa e entrega o presente para ele. Bom, eu não sei o que tem aqui dentro, mas de todo o coração eu te desejo que seja feliz com isso. Ei. Pode mostrar aí pra mim. Aê! Valeu! Isso aí, ó. O amigo deu uma caixa de bombom pro amigo. Viu? O Valse achou que ia receber uma sapatilha velha, suja. Olha aí, ó. Mas amém, glória a Deus. Então é isso aí que o irmão Celso falou, que já em algumas vezes o nosso irmão Valse falou algumas palavras que foram palavras sinceras de amigos. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós precisamos disso, de amigos. Afinal de contas, nós sabemos que
tem um personagem na Bíblia que foi considerado amigo de Deus. Isso é muito forte, né? E nós devemos querer que o nosso Deus nos olhe como amigo. Amém? Continuando. Próximo slide aí, Jefferson. O valor de uma amizade. A amizade não só libera endorfinas, mas diminui a tensão interior. É como se o corpo se desarmasse, ancorado na segurança de ter um amigo. Amém? Então vamos lá. O que é essa endorfina? Endorfina é algo estimulado, liberado pelos hormônios do nosso corpo, que aumenta o bem-estar e diminui o estresse. Amém? Então, esposa, quando seu marido fala, amor, eu estou indo ali tomar um tereré com meu amigo ali, vai amor, pode ir lá, toma lá que você vai desestressar, vai liberar as endorfinas, vai chegar mais tranquilão em casa, tomar um chimarrão. E da mesma forma, as irmãs também, quando falar com os maridos, amor, estou indo lá, tal, fazer algo que você gosta, lá no shopping, visitar, passear, gastar um pouquinho. Amém? Então, aqui nós sabemos que o doutor Marco Aurélio Dias da Silva, que ele é cardiologista do Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo. É um especialista nessa área, o cara que disse isso, então realmente ele entende. E ele acabou de explicar aqui que uma amizade, ela nos ajuda muito. E uma amizade sadia, bons relacionamentos, gera testosterona. Testosterona é aquele hormônio que deixa o cara mais rápido, mais esperto, mais, agitado. Ao contrário de outro hormônio, a testosterona é algo que nos estimula a felicidade também. Nós estamos falando da nossa vida física. É um cara sorridente, um cara alegre, um cara fácil de se relacionar com as pessoas. Isso aí você vai liberar muita testosterona. Já o contrário da testosterona é o cortisol. É um hormônio liberado quando nós vivemos emburrados, fechados, sem amizade, isolado, no momento de crise, no momento difícil. Não que nós devemos viver sempre dessa forma, na alegria constante, mas nós temos que sim, de fato, vivermos alegres, porque a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria onde há a presença de Deus. Amém? Então nós sabemos que uma amizade é muito importante, que o valor de uma amizade verdadeira, uma amizade que você tenha a liberdade de pedir ajuda, de conversar, de se relacionar. Amém? Ué. Quem colocou esse copo aqui? Deus saiu. Ia ter que chamar um engenheiro que produziu esse púlpito de acrílico, Ou então trazer uma chave Phillips, desparafusar ele um pouquinho e puxar. Então vamos lá. Primeira amizade com Deus. Êxodo 33:11. Jefferson, joga pra gente ali, por favor. Ok? Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer vou acrescentar ali, fala a seu amigo, ou como qualquer fala a seu amigo, como qualquer conversa a seu amigo. Então nós sabemos aqui, nós acabamos de ver que o nosso Deus, nosso Senhor, Ele conversava face a face com Moisés. Tiago 2:23 diz assim: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Acabei de falar aqui, que na Bíblia citava, nós acabamos de conferir, uma pessoa que foi chamada amigo de Deus. E nós às vezes ficamos
analisando tão longe, como se ficou algo tão remoto, tão distante. Mas foi com Abraão. Abraão foi pai de multidões. Deus prometeu a ele que ele seria pai de nações. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Não foi só para Abraão. Jesus Cristo veio para nos dar essa oportunidade, para mim e para você, para que nós venhamos ser chamados amigos de Deus. Mas como? Amigos nos momentos íntimos, de nós termos a coragem de nos relacionarmos com Deus. Assim como nós podemos nos relacionar tomando um tereré, tomando um chimarrão, jogando futebol, conversando com um amigo, com um irmão, nós podemos e temos a liberdade de nos relacionarmos dessa mesma forma com o nosso Deus, com o nosso Criador, independente de lugar, de hora, de circunstância, de situação. Não tem aquele amigo que você liga para ele, troca uma conversa, que você se sente confortável, confiável. Da mesma forma, Deus é comigo e com você. Dessa forma, nós temos que ter amigos. Amém? Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, nós sabemos que a amizade que o mundo tem para te oferecer, para me oferecer, homem, mulher, jovem, adolescente, essa amizade, ela não provém de Deus, não provém da vontade de Deus. Muitas vezes é uma amizade forçada, que nós forçamos, que nós procuramos gerar esta amizade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser, pois, ser amigo do mundo, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele se torna, ele gera, ele se constitui inimigo de Deus. Amém? Então, isso é algo muito importante. Sobre relacionamento, principalmente para os jovens, principalmente para os adolescentes. Tipo de amizade, qual tipo de amizade, de relacionamento que está sendo gerado? Você está constituindo uma amizade com Deus, uma amizade de Deus, ou uma amizade do mundo, uma amizade no mundo? Eu lembro, quando eu ainda adolescente, várias vezes minha mãe brigou comigo, e outras eu apanhei mesmo, que eu já falei aqui, eu fui criado só pela minha mãe, só com a mãe, mas minha mãe, acho que ela me corrigiu, me educou, por muito, dependendo do pai, por 3 pais juntos. Ela me dava de tudo que eu digo que eu preciso, alimento, roupa, educação, mas se eu pisasse fora da linha, o negócio não era bom. E hoje eu agradeço a Deus por isso, né? Quando era adolescente, às vezes, por não entender, não gostava, mas eu agradeço muito a Deus por isso. E não esqueço de nada do que aconteceu. João 15:15. A palavra de Deus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Amém? Então aqui, só até aqui o próprio Jesus falando aos seus discípulos que não os chama servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou aquele relacionamento extremamente formal entre patrão e empregado, é somente cumprir regras, normas e ordens, né? O patrão manda, o servo, que é o empregado, ele está cumprindo ordens que o empregador está determinando. Então, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Cristo, não é esse relacionamento entre empregado e empregador, ou esse relacionamento formal dessa forma. Porque o próprio Jesus disse aqui, que Ele nos considera, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou toda a expectativa, tudo que nós precisamos para alcançar a nossa salvação, para ter uma vida plena, para viver os preceitos que o Senhor nos ensinou, que o nosso Deus instituiu. Nosso Senhor Jesus Cristo veio e nos ensinou, né? Nos apresentou as boas novas, nos ensinou. Amém? Então, Ele nos deu a conhecer tudo aquilo que Ele ouviu de Deus. Então esse foi o primeiro tipo de amizade, amizade com Deus. A primeira, eu creio que é a mais importante, porque se nós não formos capazes de ter uma amizade com Deus, de sermos amigos de Deus, de sermos fiel, de nos relacionarmos com Deus, será impossível nós nos relacionarmos com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, com os nossos superiores, com os nossos patrões e assim por diante. O segundo tipo de amizade é a amizade com a família. Amizade com a família é algo muito bom, né? Você se relacionar, não tem nada melhor do que um bom relacionamento familiar. Aquela família mais próxima, família conjugal entre os pais e os filhos, e também toda a parentela, todos os familiares. É algo muito bom quando a gente vive dessa forma, quando nós vivemos em comunhão com os nossos familiares. Amizade com o irmão em Cristo. Essa amizade de algo que eu citei, que nós dependemos uns dos outros, que nós precisamos uns dos outros, não pode se tornar aquela coisa robótica, aquela coisa sistemática, cotidiana e rotineira, de somente vir à igreja, olá Jó, graça e paz meu irmão, tudo bem? Vilmar, graça e paz, tudo bem? Virou as costas, ô irmão Celso, graça e paz, pronto. A nossa amizade tem que ir além disso. Nossa amizade tem que ser aquela amizade preparada para quando precisarmos uns dos outros, nós podermos ajudar em todas as áreas, com palavras, com assistencialismo, assistência em qualquer área, independente de qualquer que seja, que nós, a partir do momento que nós temos uma verdadeira amizade, se eu entrar numa situação difícil, independente de qualquer que seja, eu tenho que ter a liberdade de chegar no Vilmar como meu amigo, falar, Vilmar, eu estou nessa situação assim, irmão, estou precisando disso, ou disso, ou disso, ou então aconteceu isso, e esse meu amigo vai ter condição suficiente para me ajudar. Amém? Todos concordam? Amém? Não é hora do recreio não, hein? Pode ficar aí, levanta ninguém. Titio não liberou ainda. O Iago já quer lanchar. Continuando. Amizade com irmãos em Cristo. 1 Samuel 18:1-4. Nova versão internacional. Depois dessa conversa de Davi com Saul, eu vou pedir só para tirar um pouquinho do retorno aqui, Marcelo. Tem como tirar? Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Amém? Então nessa situação, nessa passagem bíblica aqui, nós sabemos que foi uma situação, uma das partes mais difíceis da vida de Davi.
onde ele se sentiu um fugitivo, teve que fugir, teve que se isolar. Ele nesse momento, nessa situação, talvez ele estava se sentindo só, muito só. Mas interessante que Jonatas apareceu, chegou até ele e falou para ele que poderia contar, falou, nas palavras de hoje, talvez seria bem assim: Davi, meu amigo, independente da situação que você está, talvez seus familiares querendo, até seu próprio filho querendo te matar, seu comandante que você tinha te perseguindo também querendo te matar, mas eu quero falar para você que eu me disponho a caminhar junto com você, no que você precisar. E nesse momento aqui, nessa época, para nós vermos que ele tirou a sua túnica, a sua espada, que era a sua arma, que todos os guerreiros, os grandes homens, os soldados da época, eles tinham espada, usava a sua espada ali como uma defesa, como arma. E ele tirou a sua espada, entregou a Davi o seu arco e o seu cinturão. Ele se mostrou naquele momento como confiança. Ele falou: Davi, eu estou contigo, meu irmão, meu amigo, independente da situação que você está passando. E o verdadeiro amigo não é porque o mundo desabou em cima dele, que nós sabemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi falhou, foi muito falho sim, mas também ele tinha um coração muito sincero a Deus. Independente de todas as suas falhas, ele reconheceu o seu erro, se arrependeu e se voltou, se prostrou diante de Deus. Interessante que nessa situação teve um homem que veio e se dispôs a ajudá-lo como amigo, como verdadeiro amigo. Vocês já imaginaram nós, eu e você, se nós seríamos capazes disso, de ter alguma pessoa próxima de nós, e essa pessoa em determinado tempo congregava com a gente aqui dentro da IMUB presidencial, aí o mundo desabou em cima da vida dessa pessoa, ele errou realmente, tenha sido falho, o filho perseguindo, a família destruída, o filho querendo matar seu pai. Será que nós teríamos coragem de chegar diante dessa pessoa e fazer uma proposta dessa, de nos tornarmos amigos dessa pessoa, de poder ajudar, de poder contar conosco? É algo muito difícil, mas a palavra de Deus nos deixa como exemplo, para que nós não venhamos olhar situações, circunstâncias, porque a probabilidade, algo mais fácil seria nós pegarmos a espada e não dar para ele como amigo, mas da gente querer apunhalar ele, se não apunhalar pela frente, a hora que nós terminarmos de conversar com ele, quando ele virar as costas, dar um tapinha nas costas, porque ultimamente a humanidade não tem tido esse amor com o próximo, esse amor consigo mesmo, mas a palavra de Deus nos ensina aqui como exemplo, que nós não devemos apedrejá-lo, condená-lo, mas sim exortar, corrigir, chamar atenção se preciso for, mas além disso, de corrigir, de chamar atenção, de exortar, que nós venhamos amar, amém? Então que nós venhamos ter isso no nosso coração, independente do que está acontecendo, do que aconteceu, o amor de Cristo que está sobre nós, supera todas essas situações. E eu não consigo entender quando acontece isso dentro de famílias, a forma de expressar que eu não consigo entender, mas eu entendo sim às vezes, que nos relacionamentos conjugais, homem e mulher, ali o esposo e a esposa, tem pessoas que ficam semanas, dias, meses, sem conversar. Irmão com irmão, filho com pai, pai com filho, pai com mãe. Isso não procede de Deus. Essa verdadeira amizade, amizade de família, amizade com os irmãos em Cristo e amizade familiar também, nós aprendemos, nós estamos vendo que tem que ser genuína e é algo que gera vida dentro de nós. Amém? Continuando.
1 Samuel 18:4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Era algo que um guerreiro, que um soldado tinha muito valioso, muito importante, eram esses instrumentos aqui. E a Bíblia diz que Jonatas despojou-se, ele tirou, ele não ficou preso seu coração a isso, não. Essa minha arma aqui, essa minha espada é bonita, foi caríssimo para fazer, foi muito difícil, foi não sei quantos quilos de ouro ou de prata, né, que é a moeda da época, era isso. Ele não olhou as limitações, mas ele foi lá e entregou tudo e ajudou. E eu sei sim, apesar das situações, das dificuldades, que tem pessoas nessa igreja que têm vivido dessa forma, tem ajudado o irmão, tem abençoado o irmão, tem dado palavras sábias, palavras de Deus mesmo. E é interessante que nós venhamos viver dessa forma a cada dia. Amém? Então, 3 itens entre Davi e Jonatas. Jonas deu-lhe a capa, a armadura e a espada. Amém? Provérbios 27, 5, 6 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aquela situação que eu disse ainda agora, que muitas vezes, frente a frente ali, alguns comportamentos nossos do dia a dia, a gente conversa lá tudo tranquilo, e esperamos o irmão sair, virar as costas, e nós vamos falar, expor toda aquela situação, aquela dificuldade, de forma de não ajudar, não influenciar. Opa, os que estavam cochilando acordaram. Aquilo que não influencia nada positivamente na vida de quem está dialogando, conversando, muito menos na vida daquela pessoa que precisa de ajuda. Então, aqui no verso 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É algo, vocês estão vendo lá? É algo muito real, que a própria palavra de Deus nos ensina isso. Sabe uma pessoa que gosta de você muito mesmo, que quer ver o seu bem, quando você está errando, quando você está caminhando ao erro, se essa pessoa, ela te ama, o que ela falar para você vai doer. Ou se ela querer o seu bem, o que ela falar para você naquela situação vai doer. Muitas vezes nós iremos aí onde que vai depender da forma que nós estamos preparados para interpretar e para receber essa palavra. Porque vai ser palavra dolorosa, porque vai gerar feridas. Vai gerar feridas, e feridas que serão cicatrizadas, saradas. Porque são feridas feitas pelo que ama. Porém o beijo de quem odeia são enganosos. Aquela situação que nós estamos passando na dificuldade, tudo, a gente abre a nossa vida para a pessoa, da pessoa só dá um beijinho. Aí amigo ou amiga, vai passar, é tudo rapidinho, precisar de mim eu estou aqui para te ajudar. Esse beijo, esse abraço, aí você pode ficar com o pé atrás, tá? Muitas vezes quando nós estamos em situações difíceis, o que vai nos ajudar são as palavras duras, algo duro. E eu tenho vivenciado isso, eu vivi isso já várias vezes, e vivo e aprendo todos os dias. E nós como igreja do Senhor, nós temos que viver dessa forma. Deu-lhe a capa, deu-lhe a armadura, deu-lhe a espada. Vamos lá em Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amigo é aquela pessoa, como eu já disse desde o início, que nós podemos nos ajudar mutuamente, ou uma pessoa que tem algo a te oferecer, a te ajudar. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial.
algo muito sério. Como o óleo e o perfume alegram o coração, quando um amigo vier nos ajudar, nos instruir, nos admoestar, nos corrigir, nós encontraremos doçura, encontraremos prazer nessas palavras, por mais que sejam difíceis, né? Às vezes eu creio que isso não é só eu que sou dessa forma, mas assim, às vezes eu encontro uma resistência, sabe, lá no fundo do velho homem, de muitas vezes quando eu estou conversando com minha mulher, com a minha esposa, sobre várias situações, né, que a Regina, graças a Deus, é uma mulher, tem sido e é uma mulher muito sábia, que dá muitos conselhos, que me ajuda muito como esposo. E muitas vezes, quando ela quer falar alguma coisa, de alguma forma, eu gero uma resistência assim, que eu quero procurar não entender, falar, não é dessa forma, não é desse jeito. Mas aí eu entendo que por ser uma mulher de Deus, uma mulher sábia, não é por isso não, rapaz, o Kevin fez assim, ó. Não é por isso não, por entender que é uma mulher de Deus, daí eu falo, amor, baixa a cabeça, você tem razão, é verdade. Vamos fazer dessa forma então. Tem situações que sua esposa, ela vai ter que te parar e te ouvir, que é dessa forma também, da forma que você está falando. Mas tem situações que nós temos que ouvir, né, Anderson? O Anderson está lá fora, lá, a Selma também, eu sei disso. Então chega mais aí, ó, aqui, ó, tem a cadeira sobrando aqui. Então, nós sabemos que é mutuamente, que os conselhos duro, né, irmão Celso? Que o conselho, às vezes doloroso, mas ele tem que ser entendido cordialmente, tem que ser recebido de forma agradável, para que nós venhamos nos entender, ter um relacionamento mútuo. Afinal de contas, nós sabemos que no casamento também tem que ter amizade, tem que ser gerado essa amizade todos os dias. Né, irmã Dirce? Correto? Amém. Provérbios 15:30 diz assim: o olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Então nós sabemos que as boas novas, que foi tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para mim e para você, onde quando nós éramos o velho homem, quando nós éramos criatura, a partir do momento, o Jefferson quase caiu da cadeira, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos essas boas novas, aquela situação que você pode estar lá arrasado, mas você dobra seu joelho, você se prostra diante de Deus, Ele derrama o bálsamo, assim você é fortalecido novamente. E é só através disso, só através do nosso Senhor Jesus Cristo, que fortalece os nossos ossos. Provérbios 17:7 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém? João 15:13, a palavra de Deus, hoje nós estamos compartilhando bastante versículos. A palavra de Deus diz assim, João 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Se nós fôssemos calcular hoje instantaneamente, rapidamente, Iago, você ama Railane, o seu filho, sua filha, está nascendo? Se nós fizéssemos, eu não vou fazer essa pergunta para ele, mas se a pergunta fosse essa: você daria a sua vida por ela neste momento? Nós já iríamos nos assustar, né? Aí, ó. Agora imagina, vamos além. Será que nós daríamos a nossa vida por um monte de mentirosos, adúlteros, criminosos, bandidos, pessoas que não têm nada a oferecer? Será que nós teríamos coragem de dar nossa vida por essas pessoas? Talvez seria bem fácil,
nós teríamos coragem de nos darmos por um filho, por uma filha. Falar, não, eu prefiro que a minha filha fique, mas talvez nós teríamos coragem disso. Mas e de você dar sua vida por pecadores, por mentirosos, por prostitutas, por viciados em droga? Será que nós teríamos coragem de dar a nossa vida dessa forma? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que veio a este mundo, pisou a esta terra como homem, Ele deu a sua vida por mim e por você. E por todos aqueles que merecem, que não merecem, mas que estão precisando, que estão correndo para alcançar a salvação. O amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. Aqui Provérbios 17:7. Amizade, vamos ver aqui então no tópico 4, amizade com aqueles que não conhecem a Cristo, que foi aquilo que eu acabei de falar, que o nosso Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, deu a sua própria vida por pessoas que não eram merecedoras. Então, seu testemunho é o que fará a diferença, levará seus amigos a Cristo. Então, meu irmão, o meu testemunho, o seu testemunho, a forma que nós vivemos, muitas vezes faz mais efeito do que eu estar aqui em cima pregando, falando. Porque não adianta nada eu estar aqui em cima pregando, falando para um monte de crente, para um monte de gente, e quando eu sair lá fora, a minha vida não condizer com nada disso que eu falo aqui. É algo muito sério. Não só aqui no altar, mas na cadeira também, quem está sentado aí, quem está aqui dentro. O nosso testemunho é uma pregação para aqueles que estão ao nosso redor. Provérbios 17:7. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. A palavra de Deus está te falando, está nos dizendo que um amigo sabe amar em todos os momentos, independente se é momento bom ou se é momento ruim. Um amigo ama, independente se você vacilou ou se você acertou. E é um irmão na adversidade. A adversidade é aquela coisa contrária, não favorável. Ele é um irmão para nos ajudar. Então, que nós venhamos, primeiramente, não querer termos amigos. Tem pessoas, eu vejo pessoas se vitimizando tanto em redes sociais, em Facebook, em WhatsApp, nisso e naquilo. Pessoas lamentando tanto da vida, tanto de situações. Se vitimizando, se menosprezando. Deus nos criou pessoas grandes, a imagem e a semelhança dele, para andarmos de cabeça erguida. Mas primeiramente, que nós não venhamos querer ter amigos, porque para que nós venhamos ter amigos, nós vamos ter que ser esse melhor amigo. Porque é impossível de você ter amigos e você não ser uma pessoa agradável, de nós sermos uma pessoa agradável, de nós querermos. A situação é mais ou menos assim. Se eu for um cara chato, um cara indesejável naquele momento, nas situações, ou um cara desonesto, um cara mentiroso, ninguém vai me querer perto dele. O David, o Everton, o Ronaldo, o irmão Celso, o irmão Nunes. O irmão Nunes, se eu for um cara que não consiga cativar a amizade dele, ele passa e não vai ter prazer nem de me cumprimentar. E assim a nossa amizade, nós temos que primeiro gerar esse desejo nas pessoas, que eles nos queiram como amigos, assim automaticamente eles serão nossos amigos. Então a amizade é algo muito sério. E aí na adversidade, nós teremos assim, em quem, além do nosso Deus Todo-Poderoso, que é o que nos sustenta com a sua destra poderosa, nós temos pessoas que poderão nos ajudar, que poderão nos fortalecer, nos dizer palavras sábias. Amém? Então, nós acabamos de aprender algo um pouco sobre amizade sincera, sobre relacionamento. O Jefferson vai rodar um vídeo ali para a gente. Vou pedir para desligar as luzes aí, por favor.
pastor Bruno Monteiro, e eu quero aqui agradecer todos